Gente, boa noite. Que alegria, que satisfação é estar aqui com vocês nessa ocasião tão especial. Louvado seja Deus pelos 46 anos da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Louvado seja Deus pela rica história do presbiterianismo indaiatubano. Acertei, reverendo? É assim que se fala? Acertei. Louvado seja Deus por essa rica história. Estou muito feliz de estar aqui e quero dizer que o presbitério de Indaiatuba se alegra muito com vocês em virtude desse dia tão especial. Eu também quero agradecer o honroso convite feito pelo reverendo Paulo Gerson e quero dizer, meu irmão, que eu o estimo e eu o admiro em Jesus Cristo. Eu já falei isso pessoalmente para o senhor, mas falo publicamente também. Tenho aprendido a ser pastor presbiteriano, olhando para o Senhor e vendo o seu comportamento. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, 5º capítulo. Segundo livro das Crônicas, quinto capítulo. Segundo Crônicas, 5º capítulo. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até ao dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa
a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Até aí. Te salvar na cruz morri, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Muito perto ao lado de Jesus, desejo sempre andar, o seu querer executar, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Em sombra ou luz, seja onde for, a Cristo irei seguir, na terra aqui ou no porvir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Meu ser e meu amor darei a Cristo, meu Senhor. Ele é meu Salvador e Rei, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Eu gosto muito dessa música. Gostei. Deus seja louvado. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra e o nosso pedido para o Senhor, a nossa súplica nessa ocasião, é para que o Senhor fale conosco. Nós cremos, ó Pai, que a Escritura procede de Ti, é produto divino, é revelação especial do Senhor para nós. Foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, e nesse momento, ó Pai, nós imploramos para que o mesmo doce Santo Espírito ilumine nosso coração, nossa mente, a fim de que possamos ouvi-lo. Que a nossa atenção esteja no Senhor,
e naquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Depois de construir, depois de edificar, é hora de mobiliar, não é mesmo? Depois de concluir a construção do templo em Jerusalém, Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi havia dedicado, verso 1 do capítulo 5, a prata, o ouro e os utensílios. De todo o mobiliário que o rei Salomão levou para o templo, a peça mais importante foi seguramente a Arca da Aliança, que tinha esse nome por conta do seu conteúdo. Lá dentro da arca estavam as tábuas de pedra, onde nós encontrávamos os 10 mandamentos. A Arca da Aliança, esse objeto tão importante na teologia, na literatura do Antigo Testamento, era um baú de madeira de acácia, recoberto de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança foi construída por Bezalel, o melhor e principal artesão de Israel na época de Moisés. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas levaram a Arca da Aliança para onde quer que fossem. Quando o povo finalmente iniciou o ciclo de conquista da terra prometida, conforme Josué capítulo 3, a Arca da Aliança foi na frente. Isto é, o segredo da conquista, o segredo da vitória, o segredo da bênção é colocar o Senhor na frente. E isso não mudou. Continua dessa forma. Depois da conquista daquela terra, a Arca da Aliança passou por diferentes regiões. Gibeão, Obed-edom, e finalmente a arca foi levada para Jerusalém por iniciativa de Davi. Quando o templo foi construído, quando a construção foi concluída, a Arca da Aliança já estava lá em Jerusalém. Antes de prosseguirmos na meditação a respeito dessa passagem, é importante e fundamental tecermos algumas considerações a respeito do livro das crônicas. O autor das crônicas, chamado de cronista, empreendeu grande obra por ocasião da redação desses livros que pretendem contar ou recontar a história de Israel, especialmente de Judá, a tribo do sul. É importante compreendermos também que o cronista não é um indivíduo irresponsável ou dedicado a falsear a verdade. O cronista fez o que a boa teologia e a boa interpretação bíblica faz até hoje. Ele aplicou o seu texto, o seu conteúdo, ou melhor, ele aplicou o seu conteúdo à realidade do povo. A intenção do cronista não era fazer história, no sentido estrito da palavra, mas sim teologia. Considerando o que a passagem diz, considerando o que foi dito até aqui, eu queria meditar com vocês nessa ocasião a respeito do tema a presença que faz diferença. A presença que faz diferença. Conforme veremos, a presença que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, de um povo, de uma comunidade de fé, é a presença bendita e gloriosa do Senhor. Em primeiro lugar, a presença que faz diferença é a de um Deus que merece todo o louvor. Deus merece todo o nosso louvor. E Deus merece o nosso melhor. O culto que a gente oferece para o Senhor deve expressar o melhor que nós temos, o melhor do que somos. Deus merece todo o louvor. O rei Salomão convocou uma grande assembleia nacional para levar a Arca da Aliança até o monte onde o templo foi construído. A procissão daquele dia envolveu todos os anciãos, os levitas, toda a congregação de Israel. Foi um evento fantástico, extraordinário, litúrgico, simbólico e muito organizado.
Deus merece nosso louvor. Na época de Salomão, Deus revelava sua presença por meio da Arca da Aliança. Agora o Senhor está presente por meio de seu bendito e glorioso Filho Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E, gente, essa é uma das razões pelas quais o culto público e solene deve ser uma prioridade. Repito, uma prioridade para o povo do Senhor. Assim como Salomão convocou o povo para celebrar a Deus naquele dia, nós também temos sido convidados e convocados pelo próprio Deus a nos encontrarmos com essa deidade viva e santa por meio do culto público e solene. Todos devem louvar a Deus, atendendo àquela ordem que nós encontramos no último verso do livro dos Salmos. Como é que o livro dos Salmos chega à sua conclusão? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está aqui porque está respirando ainda, não é? Deus está preservando o seu fôlego de vida, portanto, você deve louvá-lo. O louvor, prezados irmãos e irmãs, é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. No hebraico bíblico, louvor comunica duas ideias. Em primeiro lugar, a ideia de você estar profundamente e sinceramente agradecido. A segunda ideia que o termo louvor no hebraico comunica é a satisfação no elogio a alguma qualidade superior. Não quer saber, ontem o São Paulo jogou melhor que o Grêmio mesmo. O gremista não vai gostar muito de fazer essa admissão. No louvor a gente reconhece a excelsitude do Senhor, seus atributos maravilhosos, e nós nos alegramos nisso. Gente, louvar não é só cantar. O louvor é algo muito mais largo, um conceito muito mais elástico, no sentido de que louvor compreende toda a nossa vida sendo vivida na presença do Senhor e para a sua glória. Mas eu quero lembrá-los de que existe algo muito especial nisso aqui que nós estamos fazendo, no culto público e solene. Porque quando nós nos reunimos para louvarmos a Deus, estamos lembrando uns aos outros de que Deus é maior e melhor do que qualquer coisa que o pecado pode nos oferecer. O louvor a Deus não é apenas uma afirmação de que Deus é bom, é a afirmação de que Deus é melhor. No louvor, nós não apenas nos unimos para reverenciarmos a Deus, quando louvamos a Deus, nos unimos para juntos negarmos outros deuses. O dinheiro é um Deus contemporâneo. O entretenimento, o prazer, são deuses funcionais dessa geração. Quando os crentes se reúnem para louvar, para bendizer o Senhor, nós estamos, em primeiro lugar, dando glória ao Senhor e estamos também comunitariamente negando outros deuses. Deus merece todo o nosso louvor. Em segundo lugar, a presença que faz diferença é a presença de um Deus que exige cada sacrifício. Deus exige sacrifícios. O Deus que merece louvor exige sacrifícios. Nós vemos isso nas inúmeras ofertas que as pessoas fizeram enquanto a Arca da Aliança subia até o monte. De acordo com o verso 6º, Salomão e toda a congregação de Israel sacrificaram ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. O procedimento dessa ocasião faz-nos recordar da conduta de Davi quando trouxe a arca para Jerusalém. Quando lemos 2 Samuel, capítulo 6, verso 13, encontramos a informação de que naquela procissão o povo dava 6 passos e parava para sacrificar.
Quando Davi levou a arca para Jerusalém, a conduta, a liturgia foi essa: 6 passos e o povo parava para sacrificar. E a lição que a gente aprende com isso é a seguinte: o povo de Deus avança, o povo de Deus progride quando para adorar. Não é desperdício de tempo, não é coisa sem importância. O culto público e solene é algo importantíssimo, fundamental na nossa espiritualidade. O mundo contemporâneo, cada vez mais agitado e hostil às coisas de Deus, quer nos convencer que tempo é dinheiro, ou oportunidade para entretenimento. Entretanto, fomos feitos para a glória de Deus, de modo que o tempo dedicado para o culto é sempre proveitoso. A devoção, a espiritualidade sadia, a religiosidade bíblica glorifica a Deus e promove e concorre para o nosso próprio bem, uma vez que serena a nossa mente e o nosso coração. Aquelas pessoas estavam na presença do próprio Deus naquele dia, e a presença de Deus era representada, simbolizada por meio da Arca da Aliança. Mas você que conhece a Escritura sabe que não tem como pecadores se colocarem na presença de Deus e não serem exterminados. Deus é santo, e a única maneira dele se fazer presente no meio de gente pecadora é por meio de expiação. E não há expiação sem derramamento de sangue. Naquele dia, o sangue de animais foi derramado para expiar os pecados do povo. A imagem bíblica do sangue, meus irmãos, dá ênfase à relação entre vida e o próprio sangue. Uma vez firmada uma relação de aliança, como a que Deus firmou com o seu povo, nada menos que derramamento de sangue pode libertar das obrigações outrora contraídas e firmadas. De acordo com o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, comparecia no templo para fazer sacrifício expiatório por todos os pecados do povo de Deus. Ele levava o sangue do sacrifício ao lugar santíssimo e o aspergia sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Com essa propiciação, 3 coisas aconteciam. Em primeiro lugar, a culpa do pecado do povo era reconhecida. Em segundo lugar, o preço da expiação era pago. E em terceiro lugar, a ira, o furor de Deus contra os pecados era desviada. Todo esse simbolismo ajudou o povo do Senhor a compreender a obra do Salvador. Os profetas anunciavam sobre a vinda daquele que iria se oferecer como sacrifício perfeito ao Senhor. E Jesus fez isso. Ele se entregou para a nossa salvação. Meus irmãos, a salvação não pode ser comprada ou adquirida por meio do cultivo de bons hábitos. Ela não pode ser comprada por meio de boas obras. A salvação foi comprada por nós e para nós, por Jesus Cristo, que na cruz reivindicou nossos pecados para si, de modo que hoje, pela fé, podemos reivindicar a justiça dele para nós. John Stott afirmou certa feita: Jesus crucificado é Deus por mim. Jesus colocou de lado a imunidade para sentir e sofrer a nossa dor. Jesus entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Fez isso por amor. O amor verdadeiro é sacrificial. Isso me fez lembrar de uma historinha que eu queria compartilhar com vocês. A irmã de um garotinho estava profundamente doente e ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Ela sofria da mesma doença que seu irmãozinho 2 anos antes vencera.
O médico explicou para a família que as chances de recuperação aumentavam se ela recebesse a transfusão de sangue de uma pessoa que havia tido a mesma doença e a vencido. Uma vez que as duas crianças tinham o mesmo tipo raro de sangue, seu irmãozinho era o doador ideal. O médico pergunta: você daria seu sangue para Maria? O médico perguntou para o Joãozinho, que hesitou por um instante, mas depois respondeu decidido: olha, para minha irmã eu daria. As crianças foram levadas para a sala da enfermaria. Maria estava muito fraquinha, muito pálida. João era aquele menino sapeca, elétrico, mas ele ficou ali na sala da enfermaria com medo. Nenhum dos dois falou nada, contudo, quando seus olhos se encontraram, João sorriu para sua irmã e a recíproca foi verdadeira. O sorriso do menino fugiu quando ele viu a agulha, mas vamos convir que a agulha dá medo mesmo, não é? Com a voz trêmula, o pequeno João quebrou o silêncio, dizendo: doutor, quando é que eu vou morrer? E foi nesse instante que o médico entendeu que o pequeno João estava nervoso, muito nervoso, porque achava que deveria dar todo o seu sangue para sua irmã, mas como ele a amava, ele estava disposto a fazer isso. Como o Senhor nos ama, ele se entregou para a nossa salvação e reconciliação com o Deus eterno. Em terceiro lugar, a presença que faz diferença na nossa vida é a presença de um Deus que é santo. A Arca da Aliança foi toda projetada para comunicar essa ideia da santidade plena do Senhor, o Deus que merece todo louvor, o Deus que exige sacrifícios. É um Deus que é completamente santo, nele não há vício, ele é um ser imaculado, perfeito. Deus é santo e por representar o santo Deus, a Arca da Aliança foi colocada no lugar santíssimo, conforme o registro dos versos 7 e 8. E ali no lugar santíssimo havia a representação de anjos, de querubins, apontando para a santidade de Deus. As imagens dos querubins no lugar santíssimo transmitiam a ideia de santidade, pois simbolizavam a arca como local de entronização do Senhor. Os anjos que não caíram são imaculados e dão testemunho constante da santidade de Deus. No Salmo 99, o salmista proclama que Deus está entronizado, quem se lembra? Acima dos querubins. E depois dessa declaração, o salmista dá uma ordem: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Por quê? Porque Ele é santo. A santidade, meus irmãos, é o principal atributo de Deus. O ser divino possui muitas características, e a teologia chama as características, as qualidades do ser divino de atributos. Deus possui diversos atributos, mas o atributo da santidade é o mais enfatizado pela Escritura. A gente encontra na Escritura a declaração em uníssono dos serafins diante do Senhor. Isaías 6, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós não encontramos na Escritura registros como amor, 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 ou justo, 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 mas nós encontramos na Escritura santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, sendo o seu principal atributo, orna todos os demais atributos do ser divino, ou seja, a bondade de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. O Deus que servimos é um Deus que é completamente santo. E quanto mais nós reconhecemos a santidade de Deus, mais nos conscientizamos da nossa própria miséria, da nossa fragilidade. E isso é bom,
reconhecer-se inacabado, reconhecer-se como uma pessoa que precisa de graça para relacionar-se com o Senhor. Isso produz espiritualidade sadia. Porque a partir do momento que a gente perde o referencial da graça, a gente transforma a igreja em tribunal que julga, em vez de sermos hospital, que recolhe o quebrado e que pensa as feridas. Deus é santo, nós somos pecadores e fomos gente alcançada, atingida pela graça do Senhor. Em quarto e último lugar, a presença que faz diferença é a presença de um Deus que é glorioso. O importante nessa passagem não é que o templo era bonito, cheio de ouro, cheio de madeiras finas. O importante nessa passagem é que o Senhor tomou conta daquele espaço por meio da nuvem da sua glória. Chama a sua atenção para os versos 13 e 14. Metade do verso 13. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa deles. Aquele dia, gente, foi assim especial. Foi aquele culto de arrepiar. Já ficou arrepiado no culto? Eu já. E é bom que isso aconteça. Naturalmente, a gente não faz dessa experiência sensorial o critério para avaliarmos se Deus está aprovando tudo que está acontecendo. Mas que de vez em quando é bom a gente se arrepiar, é. Eu imagino que naquele dia o povo se arrepiou. O culto foi espetacular, com dezenas de trombetas tocando, milhares de sacerdotes cantando e as pessoas celebrando a glória de Deus. Contudo, pouco tempo após os sacerdotes colocarem a Arca da Aliança no lugar santíssimo, eles precisaram sair de lá correndo. Por quê? Por conta da nuvem da glória do Senhor. Na linguagem bíblica, gente, nuvem é símbolo da glória e da graça de Deus. Deus guiou os israelitas no deserto por meio de uma nuvem. Na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos? Nuvem. Na sua ascensão aos céus, nuvem. De acordo com o livro do Apocalipse, seu segundo advento, a segunda vinda de Jesus, vai se caracterizar por nuvem também. E essa nuvem que apareceu naquele dia aponta para a glória do Senhor. A palavra hebraica é Shekinah. O Senhor derramou da sua presença e da sua glória naquela ocasião. A palavra glória no Antigo Testamento era empregada para designar uma pessoa merecedora de honra e de reconhecimento. Elogio a gente dirige a uma outra pessoa. E é bom que a gente elogie. E é gostoso a gente ser elogiado também, não é? No início da minha fala, elogiei o reverendo Paulo Gerson. E não existe nenhum ilícito nisso. Agora, glória, adoração, a gente só oferece ao eterno Deus. A palavra glória no hebraico comunica a ideia de peso. Deus tem peso, isto é, Ele suporta o peso da nossa confiança. Pessoas que são mais robustas, como eu, preguei aqui um eufemismo, né? Na hora de sentar numa cadeira, a gente avalia, né? Será que eu posso sentar aqui mesmo? Será que eu posso me jogar ou senta com cuidado? Porque tem cadeira que não suporta o peso. Então, quando a Bíblia declara que Deus é glorioso, a Bíblia está declarando que Deus tem peso, e Ele suporta o peso da nossa confiança. Nele a gente pode confiar. Meus irmãos, só Deus pode receber a glória, e a nuvem da glória de Deus era de longe a coisa mais importante naquele templo.
Aquele templo sofisticado, cheio de ouro, cheio de madeiras finas, só tornou-se glorioso por causa da presença de Deus. O templo podia ser bonito, mas se Deus não tivesse tomado conta daquele espaço com a sua glória, aquilo seria apenas mais uma edificação. É a presença de Deus, gente, que faz diferença na nossa vida. É a presença de Deus que faz diferença na nossa história, na comunidade. A coisa mais importante da história dessa comunidade local não foi ter se mantido fiel à IPB por ocasião do cisma presbiteriano da década de 70. Não que isso não seja importante, mas não é a coisa principal. Porque a coisa principal é que aqui Deus tem revelado a sua glória, por meio da conversão, por meio do discipulado, por meio do quebrantamento, por meio do perdão. A coisa principal na história dessa comunidade não foi a sua boa gestão até aqui, mas a glória de Deus, o que fez e faz diferença na nossa história, enquanto indivíduos e enquanto comunidade, é a presença e é a bênção do eterno Deus. Meus irmãos, a gente precisa mais de Deus. A gente não precisa de mais expertise, de mais planejamento, de mais inovação. Não que essas coisas não sejam importantes, mas não são coisas principais. O que a gente precisa é de Deus. O que a gente precisa é da glória do Senhor. Eu recebi uma lição muito grande nesse final de semana. Os nossos jovens realizaram um acampa dentro, de sexta para sábado com as crianças, e foi muito legal. E eu recebi a informação de que os nossos jovens estavam fazendo jejum, para que Deus abençoasse o acampamento. E aquilo mexeu comigo. Porque, sendo honesto, faz tempo que eu não jejuo. Eu sei localizar a prática do jejum biblicamente, sei justificar a sua importância, sei um bocado de coisas, mas não fiz. Então, eu queria dividir com vocês a importância de desejarmos o Senhor e de nos entregarmos a Ele, de nos encomendarmos à divina providência, e de termos como nosso principal foco a glória do Senhor. O que a gente precisa é de mais santidade, o que a gente precisa é de mais conversão, o que a gente precisa é de mais quebrantamento, o que a gente precisa de verdade é de Deus, mais de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos livre de sermos uma igreja sem a presença gloriosa dEle. E que aqui a glória do Senhor continue sendo manifesta. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.